Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E no programa de hoje eu converso com Regina Próspero, que é diretora vice-presidente do Instituto Vidas Raras. Vamos falar sobre doenças raras e a importância do diagnóstico precoce. Bom, seja muito bem-vinda, Regina, aqui ao programa Alesp Conecta. Obrigada, Kate. Obrigada também, né, pelo convite em poder compartilhar com muitas pessoas um tema que é de tão alta relevância, mas ainda muito pouco falado na sociedade. Doenças raras, apesar do nome raro, ele acomete em torno de 15 milhões de brasileiros aqui no território, então não é tão raro assim. As doenças raras assim, em unidade, elas podem trazer poucas pessoas acometidas, mas quando a gente fala do universo todo, a gente tem um número muito considerável a cuidar, acolher e tratar. Então, eu tenho muito que agradecer a oportunidade de poder falar sobre o tema. Sem dúvida, nós que agradecemos, Regina. Bom, queria começar o programa conhecendo um pouquinho da sua história. Você, então, que é diretora vice-presidente do Instituto Vidas Raras, é mãe de 3 meninos, inclusive 2 deles nasceram com uma doença rara ou ultra rara, como a gente estava, né, conversando um pouquinho antes do programa. No caso deles, eles têm a doença, então, que é denominada mucopolissacaridose. É um nome aí até diferente de pronunciar, bem diferente. Eu acho que pouquíssimas pessoas já ouviram falar. A gente pode até se referir a essa doença à sigla MPS, acho que é mais falada, né, mais conhecida. Então, eu queria conhecer um pouquinho da sua história e como que foi, né, esse processo, então, né, de ter 2 filhos com uma doença ultra rara. Quais foram os desafios, então, que você enfrentou, né? É verdade. São desafios que a gente traz ao longo do tempo, e eu falo que a gente que acaba tendo pessoas acometidas com doença rara em casa, a gente se reinventa todos os dias. Quando a gente engravida, né, ou quando a gente quer ter um filho, a gente sempre programa aquele mundo ideal, né, um filho com saúde, um filho que venha para perpetuar o nosso nome, para que ele tenha um futuro lindo, brilhante. Isso é o que toda mãe quer, todo pai quer. Mas aí, de repente, acontece, depois do nascimento, alguma coisa fora da curva, né? E aí a gente precisa se programar para se reinventar e poder cuidar daquele que a gente ama tanto. Quando o meu filho mais velho nasceu, em 1988, você vê, são quase 32 anos do nascimento dele, eu nunca tinha ouvido falar sobre mucopolissacaridose, doenças raras. A gente sabia muito sobre doenças comuns, né? A síndrome de Down era o mais diferente que a gente conhecia. E aí, de repente, caiu um raio na nossa casa com uma hipótese diagnóstica de mucopolissacaridose. As pessoas pensam, né? Nossa, que nome estranho, que dirá a doença em si. A mucopolissacaridose é uma doença multissistêmica, ela é resultante da falta de fabricação de uma determinada enzima dentro da célula. Como a célula é a responsável por formar todo o corpo, né, toda a vida, então você imagina como esse corpo vai ficar totalmente desajustado. Quando você fabrica essas enzimas de forma coordenada, o corpo trabalha de uma maneira normalmente, ele degrada todas as substâncias que têm que ser degradadas, mas nesses indivíduos não. Então, essa doença é de um grupo chamado erros inatos do metabolismo, porque ela traz um erro na formação celular. E aí tá, eu já era da área da saúde, parei de atuar, para buscar uma qualidade de vida para o meu filho mais velho, só tinha ele no momento. E me deparei com o pior de todos os cenários, não tinha nada, nenhuma informação, nada em literatura em português, não existia Google, não existia internet, então, assim, eu me vi praticamente gritando por ajuda para ter informação para poder cuidar melhor dele. Nessa ocasião, o médico disse para mim não engravidar mais, que eu poderia ter filhos com o mesmo problema, porque ela se trata de uma doença autossômica recessiva. O que é isso? Eu tenho um gene, mas eu não sou uma indivídua afetada, eu sou uma indivídua portadora.
E o meu marido tem um gene que o transforma também no indivíduo portador e não afetado. Mas quando a gente concebe, né, ele doa o espermatozoide e o óvulo, a criança vem com essa doença, que é da linha de autossômica recessiva. E aí, bom, tá, não engravida mais, tudo bem, vamos resguardar, né? Só que eu já estava grávida do Dudu, não sabia. Uns dias depois eu comecei a enjoar, fui no médico, eu estava grávida de novo. E aí, né, os médicos me aconselharam a interromper a gravidez, e eu falei que eu ia seguir com a gravidez, porque eu não ia carregar o remorso de não ter dado a oportunidade para uma pessoa, né? Eu acho, não é da minha concepção. Mas enfim, o Duduzinho nasceu, ele nasceu até que bem, 1 ano e 3 meses de diferença do mais velho, mas depois também ele começou a apresentar os sinais da doença, e com 2 anos e meio veio a notícia de que tanto o Dudu como o Niltinho eram pacientes com mucopolissacaridose, mas a gente tinha mais um desafio ainda. Qual tipo de mucopolissacaridose? São vários tipos, cada um resultante da falta de uma enzima. Como saber? Bom, vários exames, várias coletas, depois de 5 anos o exame deles foi para Londres e veio o resultado definitivo de que era uma maratolami. O que isso significa? Cada, cada indivíduo tem uma determinada quantidade de enzimas. No caso deles, o Niltinho fabricava um pouco menos de enzima ainda do que o Dudu. Isso foi responsável por levá-lo, né? Ele partiu aos 6 anos, resultante de uma crise cardiorrespiratória severa, de falta de informação, e a gente não conseguiu ajudá-lo tanto quanto ao Dudu. E o Duduzinho está aqui hoje, ele foi participante de pesquisa clínica em 2002, resultante de um empenho muito grande da Associação de Polissacaridose na época. Nós investimos para que os patrocinadores de pesquisa entendessem que o Brasil era um ponto significante para poder trazer essas pesquisas para cá, e nós conseguimos contemplar muitos pacientes nas pesquisas clínicas para mucopolissacaridose, que abriu espaço e abriu o cenário para as pesquisas clínicas para doenças raras no Brasil. O maior polo que nós temos hoje é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e as pesquisas foram realizadas lá. Niltinho faleceu, né, em 95, como eu havia falado, aos 6 anos, mas o Dudu está aqui hoje com 30 anos, formado em Direito, formado em Administração de Empresas, concursado público pela Prefeitura Municipal de Itápolis, interior de São Paulo. Por que eu digo tudo isso? A minha família sofreu muito com a falta de informação, a falta do diagnóstico precoce. Então, o que o Instituto Vidas Raras muito prima hoje? Nós investimos em campanhas para aumentar o diagnóstico precoce, o tal do exame do pezinho. O exame do pezinho hoje tria somente 6 doenças, ele está partindo para a 7ª doença agora, ele entrou no rol de obrigatoriedade por portaria do Ministério da Saúde, mas nós precisamos de leis que beneficiem e favoreçam essas pessoas para que os bebês que estão vindo agora, eles não sofram o que os meus filhos sofreram, e para que os pais de hoje não passem por aquilo que a minha família passou. Então, hoje nós temos uma campanha que ela tem cerca de 2 anos para arrecadar assinaturas para que a gente possa levar ao Legislativo de Brasília, para que eles se compadeçam da nossa causa e ampliem o rol de doenças incluídas na triagem neonatal. A gente pode diagnosticar cerca de 80 doenças no exame do pezinho, ou mudando alguns procedimentos, né, por causa de maquinário e por causa de reagentes, mas é possível que nós consigamos hoje mudar a história definitiva do curso natural da vida dessas pessoas. E outro fator também que o Instituto hoje também prima muito é a disseminação da informação, é o que eu estou fazendo aqui hoje. Às vezes você fala assim, mas eu nem preciso me aprofundar, é doença rara, isso nunca vai acontecer na minha casa. Às vezes não. Infelizmente, todo mundo está sujeito a uma situação alheia à nossa vontade. E às vezes você pode ajudar um amigo, ajudar um sobrinho, um parente próximo que traz consigo um mal raro,
e que você pode ajudar de alguma forma. Então, nós investimos muito na informação, nós temos obras, que foram todas doadas por especialistas brasileiros, então o Instituto Vidas Raras detém essas patentes dessas obras, e nós distribuímos de forma gratuita para especialistas de saúde, para familiares e sociedade no geral que tem no tema, vê no tema a importância que ela exige. Então, hoje nós estamos já com 20 anos de trabalho para cuidar de pessoas com doenças raras. Certo. Regina, acho que a sua história realmente ela chama muito atenção, né? Porque é como a senhora bem mencionou, na época não tinha esse advento aí da internet, quer dizer, era muito mais difícil, né, pesquisar, então, sobre esse assunto, enfim, nas literaturas, e pelo que você está colocando, os próprios médicos, né, Regina, eles faltam um conhecimento, né, assim, é comum, então, a gente ouvir dizer que a família precisou passar por vários médicos até chegar a um diagnóstico certo, ou até, pior, a pessoa, de repente, ter um diagnóstico errado, justamente por ela ser portadora de uma doença muito rara, e, de repente, o médico não ter esse conhecimento e acabar dando um diagnóstico errado e, por consequência, até encaminhar essa criança para um tratamento errado, né? Que não seja aquele indicado. Quer dizer, esse é um problema atual, Regina. Você comentou na sua história de alguns anos atrás, né? Quer dizer, atualmente existe ainda essa dificuldade, mesmo com o advento aí da internet? Como que é isso hoje? Ainda existe sim. Na minha época, com certeza, era muito pior, né? Até porque a falta de informação era tão elevada que os médicos muitas vezes tratavam as pessoas com doenças, com doenças assim mais prevalentes, artrite reumatoide, bronquite, sinusites, mas quando ela tinha uma comorbidade muito maior. Nós temos relato de famílias que tiveram um diagnóstico, por exemplo, de fibrose cística, que hoje já está na triagem neonatal, das 6 doenças, foram descobrir que eram pacientes de fibrose cística com 24, 25 anos, quando já tinham perdido o pulmão, quando já tinham passado boa parte da vida dentro de hospital, né? Então, temos pacientes que foram tratados com artrite reumatoide durante 15 anos, quando na verdade eles tinham mucopolissacaridose, uma forma mais leve de mucopolissacaridose, por causa das articulações, porque mucopolissacaridose tem muito problema também de articulação. Então, a gente tem inúmeros relatos de famílias que gastaram muito dinheiro em remédios que não trouxeram benefício, pelo contrário, até tiveram outros efeitos colaterais, por conta de diagnóstico errado. Nós estamos falando de um universo de 7 a 8 mil doenças raras catalogadas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. É impossível que um médico, uma pessoa, ela tenha um conhecimento tão vasto. É impossível. Então, isso a gente não pode nem exigir de um profissional. Mas o importante é que quando esse médico, seja ele pediatra, neurologista, cardiologista, até mesmo dentista, tá? Quando ele perceber que o seu paciente tem situações anômalas ou crises recorrentes de problema respiratório, às vezes de visão, é preciso investigar. É muito necessário que ele encaminhe essa pessoa para uma pessoa que possa dar ter um olhar mais amplo para poder entender se aquilo é uma coisa normal ou se trata mesmo de algo raro que precisa ser investigado, acompanhado e até mesmo tratado. Infelizmente, hoje, nós temos só em torno de 3% dessa população de doentes raros que existem tratamento medicamentoso. Boa parte deles precisam somente de um acompanhamento muito próximo de um médico especialista, às vezes uma mudança de dieta, às vezes um acompanhamento para que a doença não piore, mas ele não tem ainda um remédio específico, um remédio
que mude essa condição. Mas as terapias multidisciplinares, elas são essenciais para mudar a qualidade de vida dessa pessoa, para que ela viva um tempo maior, mas com qualidade de vida. E uma das coisas que eu falo muito, e às vezes algumas pessoas até não me entendem, é que quando a gente tem uma doença rara em casa, a gente já não se preocupa mais com o tempo. Ah, eu quero que ele viva 80 anos, eu quero que ele viva 50 anos. Não, eu quero que ele viva bem. Eu quero que ele tenha uma qualidade de vida, eu quero que ele viva sem dor, eu quero que os momentos que ele esteja aqui conosco sejam momentos proveitosos para ele e momentos que ele possa usufruir com dignidade e qualidade. Então, esse é o nosso propósito, sabe? É levar qualidade de vida para essas pessoas, para que elas não sofram aquilo que eu vi, por exemplo, meu filho sofrer com 5 anos e 6 anos, lutando para respirar, não conseguindo brincar, porque ele já estava todo comprometido, adorava jogar bola, mas ele sabia que ele já sentia que ele não conseguia. Então, você vê uma criança privada de tantas coisas e uma qualidade de vida tão baixa, é muito penoso para um pai, é muito penoso para uma mãe. Então, o que a gente quer? Dignidade em vida, qualidade de vida. Sim. Regina, eu acho que esse aspecto que a senhora menciona é muito importante, né? Quer dizer, a resposta da família, dos pais, da própria sociedade em relação a uma pessoa que recebe um diagnóstico como esse, né? Quer dizer, você acredita que ainda existe essa... quando uma criança, por exemplo, ela recebe esse diagnóstico, né? Você acredita que as famílias ainda recebem esse diagnóstico como se tivessem recebido, sei lá, uma sentença de morte e essa pessoa, de repente, passa até a ser considerada, né, socialmente por esse ponto de vista? Quer dizer, essa morte social, ela ainda é imediata? Né, ou as pessoas, elas compreendem que se essa criança tiver, né, um tratamento adequado, um diagnóstico precoce, quer dizer, que tudo isso vai contribuir para que ela possa ter uma vida normal, quer dizer, relativamente normal, né, dentro do que é possível, quer dizer, esse preconceito ainda é muito forte, né, até por isso o Instituto faz esse trabalho tão grande aí de conscientização. Sim, ainda existe, sim. Era muito pior, tá? Eu até falo, brinco muito que é preciso muita coragem para tirar o seu filho de dentro do guarda-roupa, né? Você receber um diagnóstico desse, é inevitável que você passe por um período de luto. Eu acho que é inevitável e necessário. Você precisa viver aquele momento, tá? De um filho que você teve tanta expectativa, mas que não vai poder ser daquele jeito. A gente vai ter que se reinventar. Então, esse luto, ele faz parte do contexto. A gente acolhe muitas famílias que estão nesse estágio, tá? De luto profundo, mas é necessário que você acredite na vida, né? Se eu tivesse acreditado nas primeiras notícias que eu tive de que meu filho não ia andar, não ia falar, ele ia ter deficiência respiratória severa, ele ia ficar com retardo mental, ele ia morrer até os 5 anos, com certeza ele teria morrido com 2. Porque geralmente a família, ela envolve aquela criança no cristal com medo de tudo aquilo que foi colocado para ela, dando um prognóstico ruim, que se você não tiver uma estrutura e um bom ajuste, você acaba enterrando a criança em vida, você assina o atestado de óbito dela em vida. Então, é necessário que você respire fundo, viva o seu tempo de luto, mas você saia dali e vá realizar aquilo que você pode fazer. Tá, seu filho vai ter retardo mental por condição da doença, que não tem cura, não tem tratamento, tá bom, mas enquanto ele tiver vida, enquanto ele estiver entendendo, eu vou fazer tudo o que ele puder fazer por esse momento. Eu tratei os meus filhos como normais, tá? Exigindo deles somente aquilo que eles podiam me dar, mas eu exigia. O resultado disso é que o Dudu tá aí. O Dudu ficou cego com a doença, ele ficou surdo, ele tem dificuldade ainda para andar até hoje, porque ele tem compressão medular, mas
muito dessas comorbidades, dessas sequelas, elas tiveram uma evolução para melhor quando ele começou a tomar o remédio. Então, hoje, ele não enxerga, mas ele escuta muito bem, ele não tem mais a condição cardiorrespiratória ruim, e ele sempre gostou muito de estudar. Muita gente, inclusive da família, falava assim para mim: tira ele da escola, ele vai morrer mesmo. Gente, eu não posso matar meu filho antes da hora. Então, o que que eu fazia? Às vezes, eu ficava sentada na porta da escola enquanto ele estava estudando, porque ele queria muito ir para a escola e era a sociabilização que ele conhecia, que ele gostava muito, mas eu estava lá. E aí ele foi sempre contribuindo. E no ano 2000, ele tinha 10 anos, ele ficou cego. Ele quis continuar indo para a escola, aprendeu o braille, aprendeu o surubã, ele não tem sensibilidade nas pontas dos dedos, mas ele ficava como ouvinte, e isso chegou na hora da faculdade, ele foi para a faculdade, se formou em louvor em Direito em 2012, quis outra faculdade, se formou com louvor em Administração de Empresas, prestou concurso público, passou em primeiro lugar. Então, essa é a minha satisfação, saber que eu investi numa pessoa que estava condenado à morte, mas que hoje ele está aqui provendo, contribuindo com uma sociedade que é injusta, mas ele está aqui. Então é necessário, sim, a gente passar por todos esses momentos, mas é muito necessário você acreditar que, apesar de tudo, ali existe uma vida, e uma vida que tem que ser investida, apesar de. Com certeza. E acho que o seu exemplo, Regina, é muito louvável e ele é muito bonito, né? Ele chama muita atenção, porque realmente você investiu, né? E você pôde ver o seu filho ultrapassar aí muitos limites, né? Quantas pessoas que não têm nenhum tipo de doença, muitas vezes não conseguem nem fazer uma faculdade, não conseguem, enfim, avançar, e de repente uma pessoa com tantas limitações, né, conseguir então ultrapassar todas essas barreiras. Eu acho que a família acaba tendo um papel muito importante, né, Regina, nessa dinâmica Fundamental. toda, né? Com certeza ele recebeu esse incentivo, né, esse apoio por parte de vocês, né, e não um atestado de morte, né, a morte social, que é o que que eu comentei agora há pouco, né, que você tratar a pessoa desse ponto de vista como se ela não pudesse, né, fazer mais nada, como se Fazer ela mais. tivesse realmente condenada a viver uma vida sem conquistas, né, sem atividades, e eu acho que a partir da mentalidade de vocês, isso acabou também influenciando muito a resposta, né, do seu filho em meio a essas dificuldades. O que esse relato, eu acho ele muito importante, fundamental para outras famílias, né, que estão passando por isso e que também receberam esse diagnóstico. Eu queria agora trazer um pouco a nossa conversa, Regina, para o aspecto da pandemia, né, aí do coronavírus, quer dizer, por conta dessa pandemia, aí os milhares de brasileiros, né, todos nós tivemos então a nossa rotina aí alterada, né, quanto ao isolamento social, e o que limitou também muitas pessoas ao acesso aí a produtos e serviços comuns. Quando a gente pensa num paciente, né, com uma doença rara, eu acredito que normalmente esse paciente faz uso aí de medicamentos, é, é uma doença, na maioria das vezes, genética, pelo que eu entendi, até você pode me corrigir se eu estiver errada, mas ela não, né? É uma doença genética que não tem cura, quer dizer, é uma coisa que existe um controle a partir do tratamento correto, do uso de medicamentos, enfim. Como que tem sido, né, nessa pandemia? Agora as coisas parecem que estão, né, sendo retomadas aos poucos, mas ficamos aí bons meses nesse isolamento aí profundo. Como que foi o acesso, né, para essas pessoas, Regina, aos medicamentos, aos serviços tão importantes para esses pacientes? Nós tivemos um impacto muito negativo no começo de março. Muitos dos serviços
fecharam as portas para as pessoas com doenças raras e crônicas, até porque eles tiveram que mudar todo o panorama do hospital para poder acolher as pessoas com Covid, né? Isso é totalmente entendível. O que foi ruim é que essas pessoas precisam, tem pessoas que precisam ir semanalmente ao hospital receber um tratamento medicamentoso, ou até passar por consultas eletivas e consultas de acompanhamento, buscar remédio, e de repente eles se viram sem poder sair de casa e sem poder ir até o local onde existe a garantia de vida deles, porque naquele momento o hospital que lhes traz a vida também poderia lhes tirar a vida, né, por conta de contaminação. E aí isso me preocupou bastante. Eu conversei com alguns médicos de serviços de referência e saí atrás de recurso para poder, pelo menos, garantir um tratamento domiciliar para alguns que precisavam fazer o seu tratamento no hospital durante 4 horas, que é uma terapia de reposição enzimática, da qual pessoas com erros inatos de metabolismo precisam. Então, nós conseguimos, pelo menos, acolher algumas pessoas, em torno de mais ou menos 1.000 pessoas em território nacional, para que o tratamento deles não ficasse interrompido, até porque eles já sofrem com uma baixa imunidade, e a falta de tratamento traria uma piora muito severa nesse quadro, o que propiciaria uma infecção de Covid mais rápida, né? Então, nós conseguimos fazer com que eles, pelo menos alguns, fossem garantidos. Todos que chegaram para nós com autorização médica tiveram o benefício desse tratamento domiciliar, que a gente está tentando estender pelo menos até o ano que vem. Mas muitos dos tratamentos ficaram parados mesmo, não tinha como transformar isso em home care. Fisioterapia, fono, tratamentos multidisciplinares que essas pessoas precisam, principalmente aquelas que têm problema de doença neurodegenerativa, problemas pulmonares, eles ficaram comprometidos. Inclusive, a gente tem até acionado as secretarias de saúde e o governo federal para que tome alguma providência, porque na hora que o Covid der uma acalmada, nós não vamos conseguir mais atender uma demanda reprimida de falta de exames que pararam, tá? Então, nós temos milhares de exames com diagnóstico parado, que vai comprometer muito essas pessoas no futuro. E, enfim, é uma preocupação que o Instituto tem, assim como as associações que trabalham conosco. Hoje nós temos 85 instituições que trabalham junto conosco, e nós estamos tentando minimizar o impacto que o Covid trouxe na vida dessas pessoas que já têm um problema muito severo por demanda nos centros de referência. Se a fila de espera em fevereiro para atendimento era de 1 ano, eu acho que nós vamos demorar 1 ano, 2 anos para voltar nessa fila de espera como era em fevereiro. Então, a nossa preocupação com essas pessoas está muito alta. Quem tem ainda plano de saúde, que é um número muito, muito insignificante dessa população, ainda está um pouquinho mais resguardado, mas quem depende unicamente do SUS, o problema está muito severo. Regina, o nosso tempo ele passa muito rápido. Eu tenho 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais, deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador. Queria deixar esse minutinho final aí livre, né, para você, então, transmitir aí a sua mensagem. Obrigada. Então, eu gostaria muito de convidá-los a navegar pelas nossas redes sociais. Nós temos uma comunicação para doentes raros, famílias e sociedade muito intensa. O nosso poder de alcance é muito alto. As nossas mensagens são sempre positivas, porque, apesar da gente ter uma doença que se condena muito a pessoa, mas a gente tem uma vida muito... Eles são felizes, eles são pessoas muito ativas.
Então, eu gostaria de convidá-los a navegar pelas nossas redes, o nosso Facebook é Instituto Vidas Raras, o nosso Instagram é @Vidas Raras, Twitter Vidas Raras. Nós temos um canal de atendimento, uma plataforma de atendimento que é o Linha Rara, que é o 0800 006 7868, que a pessoa pode enviar as suas dúvidas e nós vamos responder essas dúvidas com especialistas adequados e habilitados para isso. E eu gostaria também de pedir para as pessoas nunca desistirem, porque a vida tem um preço que a gente não tem noção dela até a gente perceber que ela está muito, muito para a morte, se é isso que a gente pode dizer. E que apesar de tudo aquilo que a gente escuta falar, né, da doença que você está acabando de receber o diagnóstico, a gente precisa acreditar que a vida está aqui dentro e a gente precisa lutar por ela. Eu já vi milagres quando a pessoa ela se aceita e ela luta por ela, e ela luta pelo seu filho ou pelo seu ente. Eu já vi milagres. Então a gente tem que acreditar, seguir em frente, e o Instituto Vidas Raras está aqui para ajudar a quem precisar com informação, acolhida, orientações e tudo mais, que assim como eu gostaria de ser acolhida, eu acolho. O meu instituto é assim. Então, eu quero muito agradecer, né, pela paciência e pelo tempo de vocês, mas foi muito bom conversar com vocês. Foi muito bom, Regina. Parabéns aí pelas iniciativas. Gostei muito de conhecer a sua história. Espero que a gente possa fazer outras entrevistas aí em outras oportunidades. Muito Obrigada, obrigada. obrigada, meninas. Fiquem com Deus e um bom dia para vocês. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.